Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo. Casa Nova Móveis e Decor. Ilha Financiamentos. 3 Barras Residencial Clube. Canivete Material de Construção. Menele Tintas. Linha Col Pré-Moldados. Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Imob TV. 2021 promete ser o ano do mercado imobiliário. E o ano já começou aquecido. A renovação dos contratos de aluguel, pautadas no IGPM, sofreu forte impacto, com quase 24% de acréscimo nos contratos de aluguel. Antes de falar sobre esse assunto, eu chamo o Boletim Imobiliário com a Paola Nali. O governo federal publicou o decreto que regulamenta o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. Lançado em agosto do ano passado, o programa contempla famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil e famílias de áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. O Casa Verde e Amarela divide os beneficiários em 3 grupos e prevê juros mais baixos para os moradores da região norte e nordeste do país. O governo diz que o programa deve atender mais de 1 milhão de famílias até o final de 2022. Confira todas as mudanças do novo programa habitacional no nosso site jornalimobiliario.com. Muito obrigado, Paola, você sempre contribuindo muito aí com o nosso programa. E vamos ao assunto de hoje. Nós trouxemos aqui no estúdio o André Pado, ele que é advogado aqui de Linhares, da Pado Advogados, e nós vamos falar como que o IGPM tem refletido nos contratos de aluguel aqui em Linhares e no Brasil todo, não é isso, André? Seja muito bem-vindo. Exatamente, obrigado. Mais uma vez aqui no programa, estou sempre à disposição. O André, ele que está aqui no programa pela segunda vez, o André que é advogado, como eu falei, então o direito imobiliário ele tem muitos assuntos e você vai voltar aqui diversas vezes, né, para nos brindar aí com o seu conhecimento. André, antes de falar do reflexo, né, que o IGPM tem feito nos contratos de locação, tanto residencial quanto corporativo, eu queria dar um passo atrás e eu queria ir lá na essência do contrato de aluguel, quando ele nasce, né? E o IGPM impactou agora fortemente no valor dos contratos de aluguel. Então lá quando o contrato vai ser pactuado, tem é livre esse acordo entre as partes do valor do aluguel? Não existe nenhum parâmetro legal, não existe nada que fixe um mínimo ou que fixe um máximo do valor. Tá? Normalmente as partes levam em consideração a própria movimentação do mercado, a localização do imóvel. Então isso é livre, você vai alugar pelo valor que você quiser, se você quiser. E só terá contrato de locação se a outra parte aceitar. Ninguém é obrigado a alocar e não existe parâmetro para fixação desse valor. A lei, ela traz apenas 2 limitações. Então você não pode fixar o seu contrato de aluguel com base no salário mínimo ou com base numa moeda estrangeira, por exemplo, o dólar. Fora isso, você vai pactuar livremente o valor. As partes vão sentar, vão conversar e vão chegar a um consenso ou não. Chegou a um consenso, tem contrato. Não chegou, ninguém é obrigado a alocar. E a forma de atualizar esse valor também é livre? Também é livre. Então, as partes elas têm liberdade para fixar o valor e para fixar a forma de atualizar. Primeiro, por que se atualiza o valor? É importante a gente colocar essa atualização no contrato, porque a moeda desvaloriza. Então, quando a moeda desvaloriza por inflação, por uma série de fatores, é importante que se coloque no contrato um índice de reajuste. Mas é obrigado a colocar um índice de reajuste? Não, não é. Eu posso colocar qualquer índice de reajuste que eu quiser, IGPM, IPCA, INCC, IPCM, posso colocar qualquer um? Pode. Você só não pode colocar nem o valor, nem a atualização indexados a uma moeda estrangeira ou ao salário mínimo. Agora, eu vou colocar uma atualização fixa. Os primeiros 2 anos do contrato eu não vou atualizar nada. No 3º ano eu vou atualizar 2%. No 4º ano, 5%. No 6º ano, 10%. Faz do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Não há nenhuma
obrigatoriedade, nenhum parâmetro legal a ser seguido nesse sentido. A gente estava até comentando antes do início do programa, aqueles contratos de locação comerciais que normalmente se dá uma carência até para cobrar o aluguel, por conta de um investimento que foi feito no imóvel. Então, valor, índice de reajuste, livremente pactuados, desde que não sejam fixados no salário mínimo e não sejam fixados numa moeda estrangeira. E por que o GPM ele está na grande maioria dos contratos? Isso é cultural? É cultural, é cultural. Muitas vezes a gente vai fazer contrato de locação e a pessoa fala, mas tem que colocar o IGPM, é obrigatório colocar o IGPM. Não, não é obrigatório. É costume do mercado. O IGPM é um índice da Getúlio Vargas, né? Ele leva em consideração uma média aritmética de 3 outros índices do mercado, índices que levam em consideração commodities, levam em consideração o próprio dólar. É por isso que nesse ano ele foi lá em cima. Tá? São índices relacionados ao mercado. É um índice oficial, é um índice que mede inflação, mas não é um índice obrigatório para contrato. As partes costumam colocar o IGPM. Quem usa o IGPM, quem tem costume, no ano de 2020, se foi locatário, tomou um susto. Inclusive, tem muitas pessoas que tomaram esse susto e hoje buscam um imóvel para aquisição do imóvel, né? Porque o contrato de aluguel foi reajustado em quase 24%, e isso impacta fortemente, né? Porque às vezes, se o cara mora num apartamento, vai subir 24% o valor do aluguel dele, e ainda tem um condomínio e ainda tem as despesas, às vezes tem uma despesa extra no prédio, e aí se torna inviável você morar naquele imóvel, né? E aí, se você pode, André, você pode não aceitar essa disparidade nesse momento e fazer o distrato, por exemplo? Primeiro que você falou de 24%, né? A gente tem que entender que isso é um índice acumulado e normalmente é assim que se coloca no contrato. Eu coloco o índice acumulado dos últimos 12 meses. Deu 23 e alguma coisa, quase 24, se eu não me engano, no mês de novembro, mas outros meses deram 17%, 15%. É algo diferente, é algo que nós não estamos acostumados. É possível repactuar? É possível. É possível distratar? É possível. Normalmente se coloca um prazo para fazer a denúncia do contrato, né, que a denúncia do contrato é você avisar que você não quer mais, em que se está livre do pagamento de uma multa. Mesmo se o contrato ainda não estiver vencido, por exemplo, se eu fiz um contrato de 3 anos, mas no primeiro ano aconteceu isso, né? Agora, eu posso não aceitar e distratar, eu posso fazer essa denúncia do contrato, como você está falando, mesmo antes do vencimento do contrato? A lei fala que o locatário pode fazer desde que ele pague a multa que foi pactuada. O locador, ele não pode pedir o imóvel, tá? A lei, ela traz algumas hipóteses específicas em que o locador pode pedir o imóvel, como, por exemplo, fazer uma obra de melhoramento para uso próprio. Mas a regra é, o locador não pode pedir o imóvel. O locatário pode devolver desde que arque com a multa. Tá? Isso é uma regra. Agora, um índice desse, um índice de reajuste tão alto, no momento de pandemia, onde o locatário já deve estar sofrendo com a queda de receita para arcar com o pagamento de um reajuste tão alto. As partes podem sentar e negociar? É possível que ele consiga uma rescisão do contrato sem o pagamento de uma multa? É possível, é possível. E é possível as partes fazerem a revisão desse índice, por exemplo, agora bateu 24%. É possível as partes sentarem e combinar 12%, 10% ou não aumentar, por exemplo? Não só é possível, como é extremamente recomendável. Todas as pessoas que chegam no escritório com esse tipo de problema, todas as pessoas que nos procuram, a gente fala, olha, senta e negocia. Por que a gente fala senta e negocia? Porque é muito provável que se o locatário for à justiça, ele vai conseguir reduzir.
A situação é tão anormal que se admite a aplicação de teorias no direito, que é chamada teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, que não vai ser tão difícil para o locatário comprovar que ele não consegue suportar o pagamento daquilo. Então, a palavra da ordem é negociar. Senta, conversa. Agora, não adianta o locatário também ele querer aproveitar a situação, né, para ter um benefício indevido. Então, vai sentar para negociar com o seu locador, leva alguma documentação, leva alguma prova que de fato você não consegue pagar, que de fato você foi pego de surpresa. De fato, agora na pandemia, muitos comércios tiveram que fechar de fato as portas e não conseguiram ter renda para pagar. Perdi meu emprego, perdi alguma renda extra que eu tinha. Então demonstra, abre o jogo para o seu locador e conversa com ele. Agora, e não havendo acordo entre as partes? O acordo, as pessoas falam, o que eu posso acordar? Como você falou, reduz o próprio GPM, não aplica o teto do acumulado, ou faz uma junção. Olha, tudo bem, o GPM está muito alto, para ter uma questão objetiva, vamos aplicar a média do IGPM, do IPCA e do IPCN. 3 índices. O IPCA bateu mais ou menos 4 em alguma coisa, o IPCN bateu mais ou menos 3 em alguma coisa no acumulado, soma os 3, divide por 3 e faz uma média. Que a gente tem uma coisa objetiva. Vai ficar mais ou menos bom para um, mais ou menos bom para o outro. A gente sempre fala que se o acordo for bom para os dois, é porque uma das partes não entendeu. O acordo, ambos renunciam. Ambos renunciam para chegar ao equilíbrio. O que se busca com o índice de correção de um contrato é equilibrar, né? É equilibrar, é equilíbrio financeiro. Eu não posso ter um benefício muito grande para um, uma onerosidade excessiva para o outro. Então vamos sentar... Não é sustentável, né, André? Não é sustentável, não é lógico, não é razoável. André, a gente vai para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente volta com mais informações sobre como que o IGPM tem impactado nos contratos de aluguel. Estamos de volta e hoje o assunto é o reflexo do IGPM no mercado de locações, nos contratos de locações imobiliárias. Eu estou aqui no estúdio com o André Pado, ele que é advogado aqui em Linhares, e a gente falava, André, no bloco anterior, quando não tem acordo, né, nesse reajuste aí que o IGPM gerou de quase 24% nos contratos de locações, tanto residencial quanto corporativo, né, o que fazer, né? E você falou que a conversa é o melhor caminho e sempre, de fato, foi o melhor caminho. Agora, de fato, se não teve o acordo, qual é a ação imediata? A gente sempre bate na tecla de que a justiça é o último caminho. Apesar da gente ser advogado, apesar de trabalhar com isso, mas a gente conhece o judiciário. E, de fato, por uma situação dessa, a justiça não vai dar a melhor e mais justa decisão. Ninguém melhor do que as próprias partes para analisarem a situação e chegarem num consenso. Mas, em algumas situações, por diversas questões relacionadas às próprias partes, a gente não consegue chegar a um acordo. E aí não tem jeito. Se uma parte acha que ela está prejudicada e não consegue o bom senso da outra parte, então vamos discutir na justiça. A justiça vai dar uma solução. Ela tem que dar uma solução. E aí, talvez não tão justa, mas se levar o problema, ela tem que dar uma solução. E normalmente esse tipo de ação, ela é fundamentada numa teoria chamada teoria da imprevisão, onde a parte vai alegar uma onerosidade excessiva, vai ter que comprovar isso, o juiz vai analisar tudo que for levado, principalmente a documentação, e vai entender se de fato houve essa imprevisão, de fato houve essa onerosidade e se o judiciário deve intervir naquela relação que foi pactuada. Ele vai revisar ou não o contrato, tá? O valor do aluguel. Mas, diante desse cenário, a gente recomenda fortemente que a justiça só seja procurada em última instância. E como é que está lá no seu escritório? Você que tem um escritório de advocacia aqui em Linhares, como é que está o assunto IGPM e renovação de contrato de locação lá? A gente sempre conversa que nós temos que trabalhar como mediadores. Muita gente
pensa, principalmente que não é do ramo, que o advogado só trabalha com processo, com ação judicial. Não, não, muito pelo contrário, tá? Há alguns anos para cá, se aconselha e é mais rentável, é mais rápido essa advocacia fora da justiça. Então, o nosso papel é aproximar as partes, é convencer as partes, é mostrar para elas quais são os desafios da justiça, mostrar para elas quais são os benefícios de se fazer um acordo. Se cada parte tiver com um colega advogado, melhor ainda, que a conversa flui mais, entendeu? Então, abaixar as armas, encarar o espírito do bom senso e conversar para chegar num acordo. O espírito humano, né? Porque, de fato, Exatamente. a gente passa por um momento extremamente desafiador. Delicado. Graças a Deus, as vacinas chegaram no Brasil, chegaram no mundo, né? E a população está sendo vacinada, mas existe ainda um tempo de vacinação, um protocolo de vacinação, né? E, se Deus quiser, esse protocolo vai ser feito o mais rápido possível e a população vai ser vacinada o mais rápido possível. Então, André, eu acredito que a orientação é a velha e boa conversa, né? A velha e boa conversa para não deixar os ânimos aflorados, equilibrar, né? O locatário ele precisa da remuneração dele, o locador ele precisa do imóvel ali, às vezes para ele morar, para ele trabalhar, para ele montar a empresa, manter a empresa dele viva. Então, o equilíbrio nesse momento é fundamental, não é isso? Exatamente. Escolher o IGPM, mas o GPM se apresentou tão absurdo que historicamente não é assim. Se você pegar a média dos últimos 10 anos, vai bater 4, 5, 6. Então as partes, quando firmaram o contrato, e a gente faz isso no nosso dia a dia, eu tenho certeza que firmaram o contrato com base nessa média. A expectativa era isso. Então, poxa, é o bom senso de chegar, olha, eu não vou me beneficiar diante de um cenário tão imprevisto, ainda mais de pandemia, um cenário trágico em detrimento do outro. Então, se a expectativa era mais ou menos essa, vamos sentar e vamos repactuar. Usa o IPCA. O IPCA é o índice utilizado pelo próprio governo para medir a inflação. Uhum. É curioso, o IPCA leva em consideração o consumo, a renda de famílias de até 40 salários mínimos. Então, é uma fatia da população muito grande. Eles pegam, o IBGE que faz o IPCA, ele pega, acho que 430 mil produtos e serviços em 30 mil locais do país, isso é o próprio site do IBGE que fala, faz uma média desse mês com o mês anterior, o que subiu nesses produtos e coloca o índice. É o índice utilizado pelo governo para medir a inflação. Então, não é um índice razoável? Eu entendo que sim, e eu aconselho. Faz o IPCA, que bateu nessa média de 4, 5. Ah, não concorda? Vamos fazer uma média. IPCA e IGPM é o bom senso. É o bom senso, porque o imóvel, ele ao longo do tempo, ele vai se depreciando, e o dinheiro do investidor que está ali daquele imóvel, ele precisa se valorizar, porque a inflação vai comendo dinheiro, né? vai absorvendo o dinheiro, e de fato precisa ter a valorização do dinheiro, e aí nesse momento o bom senso ele tem que prevalecer. Se o IGPM deu um susto, né, nos inquilinos, qual é o indicador, qual é o indexador que a gente pode avaliar nesse momento para que o locatário ele não fique no prejuízo, né, que ele tenha o dinheiro reajustado ali, mas num indicador, num indexador mais justo para o locador também. Não é isso? André, aqui no nosso programa, a gente tem um hábito, né, de pedir uma palavra de otimismo para os nossos entrevistados. E hoje eu preciso que você me dê uma palavra de otimismo para as pessoas que tiveram aí os seus contratos de aluguel, tomaram esse susto agora na renovação do contrato de aluguel com o IGPM. Né, eu queria que você deixasse aí baseado nas suas experiências, né, lá do seu escritório, do dia a dia, das mediações que vocês têm feito lá, o seu time tem feito lá. Eu queria que você deixasse uma palavra de otimismo para o nosso telespectador. O que a gente sempre tenta conduzir é que a pessoa tenha uma atitude positiva.
nesse caso específico, tanto o locador como o locatário. Eu tenho certeza que a situação não é agradável para nenhum dos dois. Mas vamos tentar nos colocar no lugar do outro e vamos ter uma atitude positiva frente a esse problema. Vamos tentar ver de uma forma consensual qual a melhor saída para que o prejuízo seja de fato compartilhado. O momento não é de ganhar, o momento é de dividir prejuízo. Então divida o prejuízo, mas veja nisso uma coisa boa, porque você está contribuindo para que a roda do mercado continue funcionando. Se você tirar demais de um lado, exigir demais, em alguma parte essa roda vai dar defeito. Entendeu? Então, quando você partilha o prejuízo, imagine o lado positivo dessa sua atitude. Se você pensar assim, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer acordo, eu tenho certeza que as coisas vão continuar funcionando. E é um momento pontual também, né? Não Pontual. significa que no próximo ano você vai ter que fazer de novo, no outro você vai ter que fazer de novo. Isso é pontual, é passageiro, se Deus quiser vai ser passageiro, né? E a gente vai retomar as nossas rotinas, as nossas vidas e os nossos contratos como eram há pouco tempo atrás. André, e outra coisa também são as oportunidades que às vezes as crises nos traz, né? Você que tem o contrato de aluguel, aí tomou um susto com o contrato de aluguel, talvez é a hora de você repensar e partir para o sonho da casa própria, realizar o seu sonho da casa própria. Então procure a sua imobiliária, procure um corretor credenciado pelo Cresce aqui do Espírito Santo, converse com ele, faça a simulação, que eu tenho certeza que muitas vezes o imóvel que você escolher vai ter, a parcela do seu imóvel vai ser muito próximo ao aluguel que você paga. E às vezes você tem um FGTS guardado aí de muito tempo de trabalho, você, esposa, e vocês podem juntar isso aí, dar esse FGTS como entrada e a parcela é o valor do aluguel. Não é a minha área, mas o que a gente acompanha é que alguns financiamentos imobiliários tiveram uma redução considerável da taxa de juros. Considerável então, taxa de juros. Aumentando um, diminuindo o outro, talvez seja uma saída, né, para os próximos anos. Eu conversando com um corretor colega hoje aqui em Linhares, ele conseguiu uma taxa de 3,55 na Caixa Econômica. 3,55, claro que pautado no IPCA, né, um indicador que é o IPCA, ele está pautado na inflação. Então, assim, é indicado para quem vai quitar o seu imóvel em até 10 anos, também que para não ter muitos sustos, né, como do GPM, mas talvez você está diante da oportunidade da realização do seu sonho, que é a casa própria. André, muitíssimo obrigado mais uma vez. Você sabe que você é nosso convidado permanente aqui do programa, para a gente abordar temas aí do direito imobiliário. Você pode rever esse programa no nosso site imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só procurar no Spotify ou no Deezer por Housecast. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo, Casa Nova Móveis e Decor, Ilha Financiamentos, 3 Barras Residencial Clube, Canivete Material de Construção, Menelli Tintas, Linha Col Pré-Moldados, Imobiliária Conquista.